vaga para ensino religioso. Tudo para dar errado. Nunca dei aula, nunca tinha dado aula. Era para ensino religioso. Ensino religioso. Nunca dei aula, nunca tinha dado aula. Então o medo da instituição era essa, porque como é que você vai? Você sabe controlar uma turma? Você sabe dar aula? Você sabe? Não tem experiência. Você não tem experiência. Mas vamos fazer essa aposta. Aí assim, palavras dele, não fui eu que falei isso. Chegou aqui na escola, ele comentando com a coordenadora que trocou de coordenação lá também. O Alisson chegou aqui na escola, professor novo, ele precisa de muito apoio nesse sentido, não tem experiência de muita coisa, isso já tinha uns 6 meses que eu estava lá. Só que ele chegou aqui, ele ganhou os meninos. Da aula de sexta ou não, ganhou os meninos. Então assim, essa foi a fala do meu coordenador, sabe? Beleza, comecei a dar aula lá. Aí fui dando aula lá, e eu comecei assim, falei, cara, sabe, eu vou começar a postar uns treinos aí na internet. Vou começar a fazer algumas coisas no Instagram. O celular tava meio ferrado, aí era ruim, eu falei, vou comprar um telefone decente para poder fazer um negócio acontecer. Né? E fui fazendo isso. Aí esse ano pintou uma vaga em Dona Eusébio. Falei, vou dar aula de filosofia em Dona Eusébio. Bateu o horário com o sagrado, comecei a dar aula de filosofia em Dona Eusébio. Eu falei assim, cara, eu preciso dar aula de filosofia, porque se eu não der aula de filosofia, eu vou ficar muito frustrado. Porque é a minha área, eu gosto pra caramba, estudei pra caramba isso. E assim, vira e mexe, qualquer debate teológico que tinha lá, eu dava uma puxada pro lado filosófico primeiro, para resolver uns problemas e trazer pra teologia. E assim, de alguma forma, eu até comentei isso antes de começar aqui o podcast, né? Eu tinha um esquema no seminário, eu ajudava muita gente, sabe? Para fazer TCC, muita gente mesmo fazendo TCC, o cara falou assim, cara, eu não sei o que eu escrevo. Não sabe? Você quer escrever sobre quem? Sobre fulano de tal. Vem cá então. Sobre o que? Ele falou, eu falei isso. Vamos montar um esquema aqui. Eu entregava o programa assim junto com o cara, construía. Então eu ajudava o cara a fazer a parada, estudar, entendeu? Que eu comentei com você aqui que basicamente eu faço isso hoje com muita gente. O cara chega, eu quero estudar. Não sei estudar, quero aprender a estudar, quero ter uma vida de estudo e tal. Então, beleza, vamos montar aqui um esquema de aula e vamos estudar. Antes de chegar, a gente estava falando aqui que ele... Aí eu perguntei assim, mas tu ensina a pessoa a estudar? Ele, não. Ele me deu uma resposta. O que você falou comigo? Eu ensino a pessoa a ter uma vida de estudos. É diferente, tá ligado? Que é diferente. Por exemplo, os caras estudar. Como é que eu estudo para fazer a prova lá da faculdade? Beleza, você vai pegar o texto, vai ler... Vai grifar lá as palavras principais, as frases que você acha que são importantes. Dentro das frases mais importantes, você pode fazer um outro destaque, falar essa aqui, dentro desse universo de importância, é mais importante. Faz um resumo lá, uma síntese, um mapa mental, faz a prova. Beleza. A gente pode incorporar isso na vida de estudos. Você tem um propósito de estudos, você vai estudar aquilo que é do seu interesse. Isso você não vai fazer prova. Por isso que você está estudando. Sim. Você está preocupado com a sua formação, enquanto pessoa, a sua personalidade. Sim. O que você pode fazer para ser uma pessoa melhor, formar a sua personalidade, ter opiniões que de fato, assim... Ser crítico. Tenham certa consistência, né? Hoje eu estava dando uma aula, uma mentoria, eu falei isso com uma aluna, assim, você precisa ter mais ou menos o nível, o grau de certeza das suas opiniões, dos seus conhecimentos. Porque tem coisa... que você conhece realmente, você não tem dúvida. E, por exemplo, eu estar falando aqui agora é um tipo de dado para mim que eu não tenho dúvida disso. É evidente para mim, é um conhecimento certeiro isso. Agora, o conhecimento, se alguém ali de Astolfo Dutra gosta de mim ou não, eu acho que fulano de tal gosta de mim, mas não é com certeza. Então já diminui o grau, o nível de certeza desse tipo de conhecimento, né? Então, você formar isso, você está dando uma opinião aí, cara. Você sabe de onde veio essa opinião sua? Não o fundamento da sua opinião, a origem dessa opinião. Você leu isso aonde? Você viu isso num vídeo? Que vídeo de quem, cara? Você sabe de onde o cara tirou nesse vídeo que você tá falando aí? Você quer o cara? O que ele fez? Você fala, não, eu repito aqui. Porque senão é só isso mesmo, repito. E hoje tá cheio disso também, né? Pô. A pessoa te contrapõe, você não sabe o que responder, porque você viu a frase pronto e só repetiu. Ninguém contrapôs quem disse a frase. Tá e o princípio, assim, na filosofia, já que professor de filosofia, vamos falar de filosofia, né? O princípio da filosofia de Platão, por exemplo, os diálogos de Platão, não sei se vocês tiveram aula de filosofia mais ou menos no colégio, né? Quem deu aula de filosofia para vocês, né? Eu nem lembro também. Mas tu fez o Souza Primo, tu sabe? Então, assim,
O cara, até o bastidor aqui participa do... Pô, não tira também, né, cara? Pô. Assim, o princípio, cara, de qualquer diálogo filosófico, qualquer empreendimento filosófico, é a sinceridade, cara. É a sinceridade. E a sinceridade em aceitar também, assim, o que você vai encontrar pelo caminho. A verdade que você vai encontrar pelo caminho. Sim. Se no início eu parto, lógico, você tem... a gente chama um filósofo mais contemporâneo, né? O pessoal costuma chamar de Gadamer, né? Mas a pronúncia era Gadamer, né? Ele disse, ó, você fala, vamos tirar os preconceitos. A gente tem a ideia de preconceito hoje de forma pejorativa, né? Sim. Cara, não gosto daquele cara ali, não. Ele, sei lá, ele é gay, ele é negro, esse tipo de preconceito assim. Mas ele diz assim, ó, é impossível você conversar com alguém sem você ter conceitos previamente formados. Concordo. É impossível. Você precisa ter consciência disso aqui. Isso aqui eu investiguei, eu sei se é verdade mesmo. Ou é só uma opinião, uma crença que eu tenho, né? Não sei. Mas é sinceridade. Sinceridade e abertura à verdade. Acaba que esse preconceito vem, tipo assim, eu não conheço nada sobre você. Você vai bater o olho na pessoa, o preconceito vem até da imagem também. Isso. É muito Seus difícil. Padrões, que você sabe, mais ou menos. Tudo que você já viveu, tudo que você já experienciou. Aquilo vai formar a sua convicção ou a forma de você pensar. Então, por mais que você não conhece nada da pessoa, você vê ela, você bate o olho, você já tem um preconceito, não que seja um preconceito pejorativo, mas um preconceito de alguma forma. Isso. Né? Ninguém conversa. Nossa, eu estou conversando aqui, você falou assim, eu sou leigo em filosofia, mas eu sei que você tem alguma coisa aí dentro, né? Sim. Você tem história, você tem uma vida, e não é zerado, não é uma caixinha vazia por dentro, né? Então, assim, sinceridade. Pô, pode vir qualquer coisa. Pode vir qualquer coisa aí que eu estiver estudando, velho. E pode ser que hoje as minhas crenças, e não estou falando de crença religiosa, não. As crenças que eu tenho mesmo, que eu acredito que é legal, que é certo, que é politicamente certo, né? Que é o que é ético, o que é moral. Hoje eu tenho, né? Todo mundo tem. Talvez, cara, isso aí não seja certo. Talvez isso não seja verdadeiro, talvez não seja bom. Sim. Talvez o critério que você tem, por exemplo, de beleza hoje, não seja o melhor. E no meio do caminho, você estiver estudando com sinceridade, com honestidade, para encontrar a verdade sobre alguma coisa, pode ser que se contraponte. Se você está querendo só comprovar a sua opinião previamente formulada, você não vai fazer filosofia.